pessoal, meu nome é Vivian Gonzalez Figueiredo, sou acadêmica de enfermagem e aluna de iniciação científica da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Status Socioeconômico e Cenário da Pandemia da Covid-19 no Vale do Jequitinhonha. A Covid-19 foi relatada pela primeira vez no Brasil, na cidade de São Paulo, em 2020. Desde então, vem atingindo as cidades brasileiras de maneiras diferentes e particulares. A maior mortalidade pela Covid-19 pode ser ocasionada por fatores de riscos individuais, mas também geográficos, levando a uma associação entre a dinâmica da doença e as condições socioeconômicas da população. O Índice Socioeconômico do Contexto Geográfico para Estudos em Saúde, GEOSES, concebe a condição socioeconômica considerando 7 parâmetros: educação, mobilidade, pobreza, riqueza, renda, segregação e privação de recursos e serviços. Assim, as regiões com melhores condições socioeconômicas têm o GEOSES igual ou próximo a 1, e as com piores possuem o GEOSES igual ou perto de -1, como representado na figura 1, na qual as cidades de Minas Gerais coloridas de azul possuem o melhor GEOSES, próximo a 1, e de vermelho, o pior, próximo a -1. O Vale do Jequitinhonha é uma das regiões mais carentes do estado de Minas Gerais, e todas as cidades que o compõem apresentam esse índice abaixo de zero. O objetivo deste estudo é avaliar o cenário da pandemia da Covid-19 no Vale do Jequitinhonha em 2020, ano no qual o Laboratório Escola de Análises Clínicas da UFVJM foi imprescindível no diagnóstico da doença em 31 cidades da região. Dessa maneira, foram coletados no site Brasil.io, que é um ambiente virtual que reúne dados da Secretaria de Estado de Minas Gerais, o número de casos por 100 mil habitantes, a taxa de mortalidade e letalidade do Brasil, de Minas Gerais e do Vale do Jequitinhonha, e obtidos também, junto à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, dados relativos ao número de testes realizados no Vale nesse período. Os dados foram correlacionados com GEOs das cidades da macro-região de saúde do Jequitinhonha. A figura 4 nos mostra os GEOs do Vale do Jequitinhonha, no qual os locais coloridos de vermelho mais escuro representam o pior GEOs, próximo a -1, e os mais claros, próximo à cor branca, são os de melhor GEOs. A figura 5 traz a taxa de mortalidade da macro-região, que foi de 10,7 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto no estado foi de 56 óbitos por 100 mil habitantes e no Brasil de 92 óbitos por 100 mil habitantes. As cidades que apresentaram as maiores taxas de mortalidade no Vale foram Gouvêa, 42 óbitos por 100 mil habitantes, cujo GEOS é -0,45, Datas, 36 óbitos por 100 mil habitantes, cujo GEOS é -0,60, e Presidente Kubitschek, com 33 óbitos por 100 mil habitantes e o GEOS de -0,80. A taxa de letalidade do Vale do Jequitinhonha, mostrada na figura 6, foi de 1,2%, menor que a do estado, de 2,1%, e do país, de 2,5%. E como ocorreu com a taxa de mortalidade, as cidades que apresentaram as maiores taxas de letalidade no Vale do Jequitinhonha foram Gouvêa, 3,2%, Datas, 3% e Presidente Kubitschek, 3,6%. Já em relação à testagem, as cidades que tiveram maior número foram Diamantina, Capelinha e Araçuaí, como demonstrado na figura 7, onde as nuances de cores representam o crescente número de testagens, sendo Diamantina o azul mais escuro, o que se relaciona também com o melhor GEOS, como representado na figura 4, onde a localidade de Diamantina possui uma cor mais clara, próximo ao branco. Foi observada uma correlação positiva apenas entre a testagem e os GEOSs, demonstrando que em regiões com melhor status socioeconômico foram realizados mais testes, como mostrado na figura 8. Conclui-se que o Vale do Jequitinhonha apresentou um melhor cenário na pandemia quando comparado ao estado e ao país em 2020. As testagens realizadas na UFVJM podem ter contribuído nesse sentido, porém, a subnotificação, a baixa testagem em regiões carentes e o agravamento tardio da pandemia no interior afetam diretamente esses resultados.
A inclusão dos dados de 2021 e outras análises são necessárias para compreender o curso da pandemia no Vale do Jequitinhonha. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu me chamo Igor Almeida, eu sou fisioterapeuta e atualmente eu faço mestrado no programa de pós-graduação em reabilitação e desempenho funcional aqui da universidade. E hoje eu vim trazer para vocês, né, parte do meu projeto de mestrado, que é intitulado como é Confiabilidade intra e interexaminador do Pension General Index na avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com insuficiência venosa crônica, um estudo piloto. Então, segue o nome, né, dos colaboradores, alunos e professores que também fazem parte dessa pesquisa. Bom, antes de iniciar de fato, é interessante a gente lembrar o que é insuficiência venosa crônica e quais são os impactos que elas podem causar na qualidade de vida dessas pessoas que acabam desenvolvendo essa patologia, né? Então, como o próprio nome diz, a insuficiência venosa crônica é a incompetência valvular, a incompetência da veia de fazer o retorno venoso da periferia do nosso corpo, né, na região das pernas, por exemplo, para devolver esse sangue para o coração. Então, essa insuficiência venosa, ela pode causar diferentes manifestações negativas na vida desse indivíduo. E a gente consegue identificar essas manifestações negativas através da classificação CEAP. Essa classificação CEAP, ela nos permite identificar qual o nível de gravidade que esse paciente se encontra, desde níveis muito leves, que tem aquele aparecimento daquelas veias reticulares, telangiectasias, aquelas varizes que acabam incomodando, né, principalmente as mulheres, né, que se preocupam um pouco mais com essa questão, até níveis muito avançados, que já são aquelas úlceras ativas e que podem causar comprometimentos muito importantes de forma negativa na vida desses indivíduos. Então, a insuficiência venosa ela é uma doença muito característica porque ela percorre por diferentes níveis de gravidade, desde níveis muito leves até níveis muito avançados. Então, essa classificação ela é dividida de C1 até C6, onde C1, como eu já falei, são os níveis mais leves, essas veias, essas varizes. O C2 são as veias reticulares. O C3 já há o aparecimento do edema instalado ali naquela região das pernas, por exemplo. C4, a gente já vê essas alterações tróficas, como diferente pigmentação na pele do indivíduo, uma pele que começa a descamar. C5, o indivíduo já teve uma úlcera e hoje ela se encontra cicatrizada, e C6, que é o nível mais grave da doença, é quando a pessoa tem aquela úlcera ativa, né? E aí a literatura traz que pessoas que têm essa insuficiência venosa, principalmente nos níveis mais graves, elas apresentam um comprometimento funcional muito importante e que pode ter relação direta, de forma negativa, na qualidade de vida dessas pessoas. Então, os artigos mais recentes, eles demonstram que as pessoas que têm níveis mais graves de insuficiência venosa, elas apresentam menor força muscular dos membros inferiores, menor amplitude de movimento do tornozelo, alterações na marcha e no equilíbrio, o que pode gerar risco de queda, e isso pode gerar uma cascata negativa, né, de ações com esse indivíduo, como internações, principalmente se forem indivíduos de mais idade. Então, essas alterações negativas na vida do indivíduo, elas trazem uma piora na qualidade de vida, na sua percepção de qualidade de vida. Então, a gente vê a necessidade de ter essa avaliação cada dia mais precoce, para que a gente consiga intervir de forma imediata na vida desse indivíduo, né? E evitar que ele tenha uma pior qualidade de vida aí com o passar dos anos. E só a título de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês que os estudos mais recentes, eles demonstraram que 80% da população mundial pode desenvolver esses graus mais leves de insuficiência venosa crônica. E se isso não for cuidado, né, se a gente não pensar em políticas públicas para sanar esse problema de saúde pública, a gente vai ter gastos muito grandes com a saúde desses indivíduos, né, e, consequentemente, uma piora na sua qualidade de vida. Pensando aqui no Brasil, esses números é ainda mais assustador, que eles apresentam para a gente, nesses estudos, que de 15% a 20% da população elas podem desenvolver esses estágios mais graves da doença, né? Um número muito maior comparado ao nível mundial. E quando a gente pensa no nosso cenário, na nossa região aqui, macro-região de Diamantina, segundo os dados do DataSUS desse ano, a gente viu que Diamantina teve 8% das internações gerais
tinham casos cardiovasculares. Então, a gente vê que esse número é muito grande, muito representativo aqui na nossa região. Então, pensando que a gente tinha uma amostra, né, interessante de pessoas com essa patologia e essa é, escassez de instrumentos que avaliam qualidade de vida nessa população, a gente pensa, né? Pensamos nisso e colocamos isso em prática. Então, pensando em todo esse cenário, o objetivo do nosso estudo foi verificar a aplicabilidade e confiabilidade intra e interexaminador do questionário Pain General Index, PGI, nessa população com insuficiência venosa crônica. E para isso, né, como metodologia, nós avaliamos 16 pacientes do sexo feminino, com média de idade aí de 48 anos, mais ou menos 10, com 5 níveis diferentes de gravidade, para que a gente conseguisse, né, de fato, uma amostra representativa desses níveis diferentes de gravidade. Então, o PGI foi aplicado em 3 momentos diferentes, por mim, em um momento, e depois de 15 dias por mim mesmo, para a gente ver, por mim não, por eu, em um momento, e por eu de novo, depois de 15 dias, para a gente ver se tinha alguma viés nessa aplicação, e depois, num segundo momento, ela foi aplicada de novo, esse instrumento foi aplicado de novo por um segundo avaliador, para que a gente consiga rodar os dados e ver se, de fato, essas aplicações desse instrumento, elas tinham diferenças gritantes ou se elas eram próximas em diferentes aplicações. E lembrando que nenhum avaliador ele conhecia o resultado prévio da aplicação anterior do outro pesquisador. Em relação à análise de dados, a gente fez, né, análise estatística utilizando o índice de correlação intraclasse, conhecido como ICC, e nós obtivemos aí como resultados, né, que a média do PGI ela foi de 49,9 pontos. Isso é uma média interessante demais para esse nível, porque esse questionário ele varia de 0 a 100%, então a gente acredita que está ali na média aceitável. Na confiabilidade intraexaminador, o coeficiente de correlação intraclasse foi de 0,99, com intervalo de confiança de 95%, e na análise de confiabilidade interexaminador, o coeficiente de correlação entre classes foi de 0,98, né? Isso apresenta um resultado muito significativo na aplicação desses testes, né? E como conclusão, a gente viu que esses resultados, né, desse estudo que eu acabei de apresentar, eles sugerem que o PGI ele é um questionário confiável para a gente conseguir avaliar a qualidade de vida nas pessoas com insuficiência venosa crônica. Então, como é um estudo piloto, a gente testou primeiro em 16 participantes e agora, através desses resultados que eu acabei de apresentar para vocês, a gente vai conseguir fazer uma análise com um número maior de pessoas e isso está sendo feito a partir de agora, né, a partir desse estudo piloto. Então, segue algumas referências e muito obrigado. Olá, espero que estejam tendo um ótimo dia. Me chamo Victor Vicente de Oliveira e sou acadêmico de período de medicina na UFPJM e participo juntamente a Betânia de Souza Gomes, Fernando Fernandes Teixeira e orientados pela professora Roberta Vasconcelos Leite, do trabalho intitulado Revisão Integrativa de Pesquisa sobre a Capacitação Profissional para o Acolhimento de Vítimas de Violência Sexual no Brasil. Bom, a violência sexual ela é um problema de direitos humanos, segurança e saúde pública no mundo, e ela acomete principalmente mulheres, cerca de 12 milhões de mulheres por ano em todo o mundo. Nesse contexto, desde 1980, o Ministério da Saúde, em conjunto ao da Justiça, normatizam o atendimento de pessoas em situação de violência sexual e, ao longo desses anos, atualiza diretrizes, desenvolve protocolos clínicos e normas técnicas com o intuito de qualificar os profissionais da saúde. Dentre esses avanços nas políticas, vale ressaltar o ano de 2013, que foi publicado a Lei 12.845. Essa lei ela institui atendimento obrigatório, emergencial, integral e multidisciplinar às pessoas em situação de violência sexual, em todos os hospitais que integram o SUS. O Decreto 7.958 também é muito importante, porque ele estabelece diretrizes para atendimento a essas vítimas pelos profissionais de segurança pública e pela rede de atendimento do SUS. Agora, passando para os objetivos, primeiramente, é compreender como que ocorre esse acolhimento de vítimas de violência no sistema de saúde pública do Brasil. Depois, a gente realizar uma revisão integrativa de publicações que abordam o acolhimento a essas vítimas de abuso sexual nos serviços de saúde.
Outro objetivo é analisar como as publicações descrevem esses atendimentos, a vítima de violência sexual, e se esses mesmos seguem o que é preconizado pelas normas, protocolos e técnicas. Descrever os avanços e obstáculos também em relação ao acolhimento a essas vítimas a partir de uma perspectiva de profissionais envolvidos nesse acolhimento. Bom, a metodologia utilizada foi uma revisão sistemática nas bases de dados Cielo, PubMed e BVS e foi realizada em 2 etapas com diferentes combinações de descritores. Foi realizado também em 3 línguas, que é o espanhol, o português e o inglês. A primeira pesquisa, com o primeiro grupo de descritores, realizou-se uma pesquisa com um resultado de 2.285 artigos. Dentre esses, após uma filtragem de leitura de resumo e título, 2 artigos foram relevantes para a nossa pesquisa. Na segunda parte da pesquisa, no grupo de descritores 2, foram encontrados 143 artigos, e dentro desses 143, 6 artigos eram relevantes a partir do processo pela mesma filtragem. O terceiro grupo de descritores encontrou-se apenas 26 artigos e 4 eram relevantes para a nossa pesquisa, sendo uma amostra final de 12 artigos. Após isso, realizamos uma análise quantitativa e metassíntese qualitativa dos achados em 3 eixos: capacitação profissional, protocolos de atendimento, acesso e acessibilidade. Bom, os nossos resultados foram 12 artigos publicados do ano de 2013 a 2020. Vale lembrar que o ano de 2013 é um ano importante porque foi nele que ocorreu as atualizações dos protocolos e as leis e decretos. Os resultados das pesquisas, geograficamente, se encontram em 21 municípios das 5 regiões brasileiras. E apesar do grande número de artigos relacionados a esse tema, a maioria não trata sobre o acolhimento dessas vítimas ao chegarem nesses sistemas de saúde. 72% dos artigos, eles relatam investigações realizadas em serviços especializados de atendimento. Bom, outro ponto é a oferta de capacitações em alguns serviços, porque a maioria desses profissionais afirma não terem sido capacitados durante a graduação ou após esse processo de conhecimento. Os profissionais, em geral, eles desconhecem os protocolos e indicam baixa familiaridade com o tema em questão. A formação em saúde da mulher não garantiu para eles uma aproximação com esse assunto. E a maioria dos artigos relata desafios estruturais. Há poucos centros especializados e estes são muito distantes das regiões com muita demanda. Concluímos então que há uma necessidade sim de maiores estudos sobre o tema e a realidade retratada nas pesquisas ainda é muito distante do que é preconizado pelos protocolos e legalmente. O acesso ele ainda é restrito a vítimas em vulnerabilidade social e prevalece o despreparo profissional e desconhecimento sobre o tema. Bom, agradecemos à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri pela oportunidade e agradeço você a sua atenção. Desde já, obrigado. Olá, meu nome é Ana Júlia Alves de Macedo e hoje estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Implantação da Liga Acadêmica de Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia, LAFIG, da UFVJM. O trabalho foi elaborado por mim, Kaique, Vicky, Janine, Yasmin, Janaína e tem como coordenadores o Célio e a Alessandra. Estudar o processo do envelhecimento fisiológico e patologias associadas a ele durante a graduação é de suma importância para a formação de profissionais aptos a atenderem às especificidades da população idosa. A literatura é clara em afirmar que as ligas acadêmicas são capazes de desenvolver habilidades e competências em seus membros, contribuindo para o aprimoramento do senso crítico e do raciocínio clínico e científico. Além de estimular papéis fundamentais para a prática clínica, os alunos que participam de ligas adquirem conhecimentos e desenvolvem habilidades importantes como gestão, liderança, empreendedorismo, inovação, educação em saúde e construção da cidadania. O objetivo deste trabalho é descrever o processo de implantação e desenvolvimento da Liga Acadêmica de Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia, LAFIG, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na perspectiva dos discentes envolvidos.
Aqui nessa imagem eu mostro para vocês a logomarca da LAFIG. Bom, e a metodologia utilizada trata-se de um relato de experiência de forma descritiva e relata dados e vivências obtidas dos membros discentes envolvidos no processo de implantação da Liga. Bom, a implantação da LAFIG exigiu aos discentes envolvidos proatividade na formulação do projeto de fundação da Liga, bem como do estatuto regimental. E quais que são os nossos resultados? A nossa Liga ela é distribuída em 9 diretorias, com os cargos de presidente, vice-presidente, diretoria de secretariado, diretoria de financeiro, diretoria de recursos humanos, diretoria de ensino, diretoria de pesquisa, diretoria de extensão e diretoria de marketing. Apesar de ter essa divisão entre os cargos, todo o trabalho desenvolvido na Liga é feito em conjunto, então um está sempre colaborando com o outro. Os projetos desenvolvidos na Liga, as ações desenvolvidas, elas são baseadas no tripé: ensino, pesquisa e extensão. E agora eu vou mostrar algumas das ações que são desenvolvidas pela Liga. Uma delas é o calendário do idoso. Como que a gente divulga as informações a respeito do calendário do idoso? São divulgadas a partir do Instagram, @lafig.ufvjm, que está aqui na imagem. Nessa parte do calendário do idoso, a gente sempre divulga datas importantes com informações a respeito da saúde do idoso. A Liga também desenvolve aulas internas. Essas aulas internas, elas são quinzenais, e os grupos de alunos, eles são distribuídos em grupos ou diretorias, e apresentam aulas a respeito de temas associados à saúde do idoso. A LAFIG também desenvolve o LAFIG Explica, que também é uma abordagem feita por meio do Instagram da Liga. Lá a gente divulga vídeos, a gente procura profissionais formados, inclusive ex-alunos da UFVJM, e aí esses profissionais gravam vídeos para a Liga a respeito de algum tema, e os vídeos são de curta duração e são vídeos bem explicativos. Temos também o Aprendendo com a LAFIG, no qual são divulgados mitos e verdades a respeito de informações sobre saúde do idoso, e também o Você Sabia, que é uma ação na qual a gente divulga informações e perguntinhas a respeito da saúde do idoso também. Dos projetos que a Liga desenvolve, a Liga atualmente está desenvolvendo 3 projetos de pesquisa, que são esses aqui: identificação do perfil de internações hospitalares de idosos na macro-região de saúde do Jequitinhonha, Minas Gerais, fatores associados com a maior acessibilidade de vídeos abordando osteoporose no YouTube e a eficácia de um programa de exercícios físicos disponibilizados via internet na dor e função física de mulheres com diagnóstico clínico de osteoartrite de joelho, um ensaio clínico aleatorizado. A LAFIG também já realizou eventos. Teve esse evento aí, que foi o primeiro simpósio multiprofissional em saúde do idoso, contou com a participação, foi um evento online, contou com a participação de pessoas de toda a região do Brasil, e foi um evento multiprofissional, né? A gente convidou profissionais de diversas áreas da saúde para abordar o tema saúde do idoso. E também já desenvolvemos uma mesa redonda Noite com Geronto, também para abordar temas associados à saúde do idoso. Bom, então, de forma geral, os discentes envolvidos reconhecem as atividades da Liga como uma oportunidade de aprimoramento e obtenção de habilidades complementares às adquiridas na graduação, como gestão e trabalho em equipe,
Outro ponto positivo destacado pelos discentes ligantes é a possibilidade de participar de um grupo de estudos que aprofunda o conhecimento na saúde da pessoa idosa, permitindo vivências precoces, o que contribui para a formação profissional dos acadêmicos. E o que a gente pode concluir é que a participação na implantação da LAFIG proporcionou aos discentes vivências em conhecimentos específicos de saúde do idoso, habilidades acadêmicos profissionais, bem como proporcionou estimular papéis fundamentais para a prática clínica, além de proporcionar a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades importantes como gestão, liderança, empreendedorismo, inovação, educação em saúde e construção da cidadania. Aqui está a referência. Muito obrigada. Agradeço ao FVJM pela oportunidade de estudar aqui. Agradeço ao LAFIG pela oportunidade de fazer parte da implantação dessa liga. E agradeço ao Sintegra pela divulgação da nossa liga. Muito obrigada. Olá, meu nome é Bruna Rodrigues dos Santos, sou graduada em Nutrição pelo FVJM e hoje irei apresentar para vocês o trabalho de conclusão de curso apresentado no Departamento de Nutrição com o tema Atividade Antibacteriana da Própolis do Vale do Jequitinhonha contra o Bacillus cereus e o efeito sinergístico com a penicilina. A própolis ela tem sua característica através da produção de resina obtida a partir de fontes de vegetais, brotos e exudados. Sua composição varia de em torno de 50% a 60% de bálsamos e resina, de 30% a 40% de ceras e 5% a 10% de óleos essenciais aromáticos, e 5% de pólen e 5% de outras substâncias. Suas propriedades são antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiprotozoárias e antioxidantes. Ela também é imunomoduladora, citotóxica, anticâncer e hematoprotetora. O Bacillus cereus ele é da família Bacilliaceae, que são bastonetes gram-positivos, facultativa, móvel e formador de esporos. Seu pH ótimo para crescimento varia em torno de 6 a 7, sendo que abaixo de 5 não há crescimento e acima de 8,8 também não há crescimento. Temperatura ótima para crescimento varia em torno de 28 graus Celsius e 35 graus Celsius. Síndrome diarreica, o Bacillus cereus também provoca, que são endotoxinas produzidas no intestino do hospedeiro. Também há a síndrome emética, que é uma intoxicação atribuída a uma toxina pré-formada no alimento. Seu período de incubação varia de 1 a 6 horas, São sintomas de náusea, vômito e mal-estar. O efeito sinergístico da própolis e antibióticos é a associação de mais de um medicamento ou um agente químico em potencialização de uma ação, em menor dose desse medicamento. O medicamento escolhido foi a penicilina. Ela inibe inversivelmente as cadeias de decarboxidraspeptidase, inibindo essa ligação entre as cadeias peptídicas e peptiglicanas, Já a ação antibacteriana da própolis, ela ainda é desconhecida. Embora pouco se saiba sobre o mecanismo dela, muitos estudos científicos demonstram sua ação. Bom, os objetivos do estudo a gente teve como princípio avaliar as atividades antibacterianas do extrato etanólico de própolis, a partir da própolis produzidas no Vale do Jequitinhonha, frente ao Bacillus cereus, e também a gente fez a avaliação do efeito sinergístico da penicilina e dos extratos etanólicos, que foram essas amostras que a gente teve produzidas do Vale do Jequitinhonha. Os procedimentos experimental foi a obtenção do própolis, através dos municípios de Gouveia, Palmital, Itamarandiba e Turmalina. Nós tivemos 2 amostras na turmalina, que vai ser caracterizado como turmalina 1 e turmalina 2. Foram elaborados também testes de suscetibilidade bacteriana, amostras dos micro-organismos, manutenções dessas amostras, preparo do extrato etanólico de própolis, padronização do inóculo, teste SIM, concentração inibitória mínima do própolis, segundo NCCLS de 97 e 99 e Santos 2001. Testes de suscetibilidade antibiótico, também seguindo
o NCCLS de 99 e o teste de sinergismo, que é 1/2 e 1/4 sim do extrato etanólico de própolis e 1/2 e 1/4 de sim da penicilina, né? Também nós seguimos o NCCLS de 99, né? Para a gente estar fazendo os procedimentos experimentais. Os resultados de discussões, né? Foram utilizados os extratos etanólicos de própolis dos municípios de Gouveia, Palmital, Itamarandiba e Turmalina, né? As concentrações dessa resina variou em torno de 6 a 154 microgramas por ml para cada extrato etanólico, né, analisado. Isso a gente pode ver aqui na tabela 1, onde a gente vê esse valor de inibição, onde 106 o extrato de própolis é o de Itamarandiba e 154 o valor maior de inibição, que foi em Gouveia. As concentrações inibitórias, sim, para Bacillus cereus, para todos os extratos etanólicos de própolis variou em torno de 32 a 512 microgramas por ml e 8 microgramas por ml para a penicilina, né? Assim a gente pode ver, tanto na tabela 2 quanto na figura 1 e 2, que eu vou mostrar mais à frente, os seguintes resultados. Na tabela 2, que é a atividade antibacteriana, né, através do própolis e da penicilina, a gente observa que turmalina, o extrato de própolis teve 32 microgramas por ml, né, e palmital, que foi o de maior valor, 512, né, para o extrato de própolis. E ocorrendo a inibição para o antibiótico penicilina em torno de 8. Aqui nós podemos observar a figura 1, onde há o método de macrodiluição em agar do extrato etanólico de própolis de Gouveia, realizado para o Bacillus cereus, né? Onde a gente pode observar na figura A o crescimento bacteriano através de 64 microgramas por ml e na figura B o início da inibição, né? Mínimo de 128 microgramas por ml, né? Sim. Na figura 2, né, a gente tem o método de macrodiluição em agar para a penicilina realizado para o Bacillus cereus, onde a gente pode observar que a figura A houve, né, um crescimento bacteriano com valor de 4 microgramas por ml e na figura B há o início da inibição da bactéria através de 8 microgramas por ml, o sim. Para o teste de sinergismos, né, as culturas de Bacillus cereus, elas foram incubadas 1/2 e 1/4 de cinda extrato etanólico de própolis e 1/2 e 1/4 de cinda de penicilina, né? Os resultados a gente pode ver nessa tabela 3, onde foi observado que houve sinergismos para todas as amostras. Vários estudos científicos, né, vêm demonstrando essa atividade antibacteriana da própolis e esse efeito sinérgico, principalmente contra as bactérias gram-positivas. Aqui a gente veio citando alguns autores, né, trazendo essa literatura para nós, esse efeito sinergístico. E o mais interessantes e mais atuais, a gente tem Rufato et al. Em 2018, que é o extrato etanólico de própolis vermelha contra uma família do Bacillus, né, que é o Bacillus subtilis. E também a gente tem aqui o Detonesi et al. Em 2019, que é um extrato etanólico da Itália contra o Bacillus cereus. E entre outros estudos, né, relatando sobre esse efeito sinérgico da própolis e de outros antibióticos, né, contra as bactérias gram-positivas. Contudo, concluo, né, que os objetivos geral e o objetivo específico desse trabalho foram alcançados, né, tendo em vista que a maioria dos extratos etanólicos de própolis do Vale Jequitinhonha, ele apresentou sim atividade antibacteriana e também apresentou o efeito sinergístico, né, com o antibiótico penicilina, frente e contra, né, assim possa-se dizer, do Bacillus cereus, né, em concentrações menores do que a obtida nos testes sim, para cada droga separada. Este trabalho é um fruto de muito desempenho, muita dedicação, mas de esforços que não foi só meu, né, agradeço toda a instituição de ensino em que me deu os meios necessários para que hoje eu concluísse, e ao meu esposo Alexandre, que sempre esteve me apoiando. E em especial ao professor Fulgêncio, que aos projetos da instituição que me fizeram diferença na minha formação acadêmica. Meu muito obrigada.
Olá, meu nome é Letícia e vou falar um pouco para vocês do trabalho, relação entre diurese residual e função óssea e muscular de pacientes em hemodiálise. A doença renal crônica é definida pela deterioração progressiva e irreversível das funções renais. Pacientes com DRC dialítica tendem a reduzir o volume urinário ao longo do tempo em que permanecem em tratamento dialítico. Além disso, podem apresentar alterações na função óssea e muscular, que são dependentes tanto da DRC quanto do próprio tratamento dialítico. Embora a relação entre a função renal residual e fatores determinantes para a saúde óssea e muscular de pessoas em hemodiálise sejam conhecidas, pouco se sabe sobre a relação entre o volume de diurese residual e a presença de sarcopenia e osteopenia nessa população. Com isso, o objetivo do trabalho, então, foi avaliar a relação da diurese residual com a função óssea e muscular de pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. Postula-se que pacientes com função renal residual determinada pela presença de diurese residual apresentem uma progressão menos acentuada da disfunção osteomuscular. Entretanto, a influência da diurese residual sobre a função óssea e muscular de pacientes em hemodiálise ainda precisa ser estudada. Então, vou falar um pouco sobre a metodologia do trabalho. Por meio de um estudo transversal, pacientes em hemodiálise foram submetidos ao exame de absormetria radiológica de dupla energia, o DEXA, para registro da densidade mineral óssea e do índice relativo de massa muscular esquelética, o RSMI. Com base no volume de diurese coletado em 24 horas, os pacientes foram estratificados em anúrico, que é a diurese menor ou igual a 100 ml por dia, ou não anúrico, que é a diurese maior ou igual a 100 ml por dia. Os valores de densidade mineral óssea e o RSMI foram correlacionados ao volume de diurese em 24 horas pelo teste de Spearman. Os dados do DEXA e a proporção de indivíduos osteopênicos e sarcopênicos entre os grupos anúrico e não anúrico foram comparados pelos testes Mann-Whitney e Chi-quadrado, respectivamente. A significância estatística foi considerada quando P era menor do que 0,05. Então, sobre os resultados, 92 pacientes com média de idade de 54,3 anos foram avaliados, sendo 47 anúricos e 45 não anúricos. Esses gráficos mostram os resultados das análises de correlação entre volume de diurese, densidade mineral óssea e índice relativo de massa muscular esquelética. É possível perceber que o volume de diurese diário apresentou correlação significativa com a densidade mineral óssea, mas não com o RSMI. Aqui temos os resultados das comparações entre os grupos. O grupo anúrico, ele apresentou menor densidade mineral óssea, com P igual a 0,007. Entretanto, não houve diferenças quanto ao RSMI, que o P foi igual a 0,093. Com isso, uma maior proporção de indivíduos com osteopenia foi observada no grupo anúrico, com 45,8% versus 25%, com P igual a 0,025. Assim, não houve diferenças entre os grupos quanto à proporção de indivíduos com sarcopenia. O P foi igual a 0,129. Podemos concluir, então, que em pacientes em hemodiálise, a presença de diurese residual está relacionado à melhor função óssea. Porém,
A perda de massa muscular parece ser influenciada por outros mecanismos que independem da função renal residual. Essas são as nossas referências. Nossos agradecimentos ao grupo Lean LAFIEX, ao FVJM, ao CAPES, FAPEMIG e CNPq. Obrigada. Meu nome é Vitor e eu vim apresentar o meu estudo com a temática reabilitação semi-supervisionada para pacientes com insuficiência venosa crônica. A insuficiência venosa crônica é um conjunto de manifestações clínicas causadas por anormalidades do sistema venoso periférico. Ela é a doença de origem venosa mais frequente e ela apresenta uma elevada taxa de morbidade, que vai acarretar em problema socioeconômico e de saúde pública. Porém, devido às restrições causadas pela pandemia, muitos desses pacientes que apresentam insuficiência venosa crônica ficaram sem ter acesso a um serviço de saúde presencial e acabaram ficando sem esse atendimento. Tendo isso em vista, nós desenvolvemos um estudo com o objetivo de avaliar a eficácia de tratamento semi-supervisionado na força e resistência dos músculos da panturrilha, amplitude de movimento de tornozelo e força muscular periférica dos pacientes com insuficiência venosa crônica. Foi desenvolvido, então, um estudo longitudinal prospectivo com intervenção, que foi desenvolvido nos domicílios dos participantes e acompanhado via ligação telefônica. A amostra ela foi composta por 4 participantes que apresentavam sinais ou sintomas de IVC. Eles estavam dentro, pelo menos, da classe CEAP3 e tinham idade entre 40 e 70 anos. A avaliação desses participantes ela era composta por uma avaliação clínica e física presencial que contemplava o teste de sentar e levantar, teste da ponta do pé, goniometria de tornozelo e dinamometria de pressão palmar. O tratamento ele foi conduzido por 3 meses através de 3 cartilhas com progressão de carga e, ao final de cada mês, o participante ele era submetido a uma reavaliação e uma nova cartilha era entregue para o mesmo. Também era realizada uma ligação semanal para esses participantes para que pudesse ser averiguada a frequência deles e também para a solução de possíveis dúvidas que surgissem a respeito dos exercícios propostos para esses pacientes. Eu também trouxe aqui um exemplo de uma das cartilhas que era entregue aos participantes com os exercícios propostos para eles realizarem. Essa daqui é a cartilha do primeiro mês, a qual a gente pode observar que ela é composta por um exercício de aquecimento, alguns alongamentos. Ela também obtém alguns exercícios de fortalecimento muscular, os quais eles tinham progressão de carga a cada mês, então essa é a cartilha do primeiro mês. As outras 2 cartilhas que foram entregues no segundo e no terceiro mês, elas obtiveram uma progressão de carga nesses exercícios, e para terminar a série de exercícios, era realizado uma liberação da fáscia plantar, uma autoliberação da fáscia plantar, e um exercício diafragmática, um exercício respiratório, de respiração diafragmática, para desaquecimento e relaxamento desse paciente. A eficácia da intervenção ela foi avaliada através de média e desvio padrão dos resultados obtidos nos testes, levando em consideração os dados da avaliação inicial, que foi realizada antes do primeiro mês, ao início do protocolo, e os dados da avaliação final, que foi realizada ao final dos 3 meses, ao final desse protocolo de exercício proposto por nós. Aqui tem as tabelas com os resultados da avaliação inicial e da avaliação final desses participantes, onde destaca-se o teste da ponta do pé, que a gente pode observar uma melhora aí de 50 repetições, uma melhora na média, de 50 repetições. O teste de amplitude de movimento de dorsiflexão, que a gente pôde observar uma melhora de 9 graus, uma melhora na média de 9 graus da avaliação inicial para a avaliação final. O teste da amplitude de movimento da flexão plantar,
onde a gente pôde observar uma melhora aí na média de 10 graus, uma melhora significativa, e também o teste da dinamometria, o teste de força de preensão palmar, onde na avaliação inicial foi observado 35 kgfs e na avaliação final foram observados 37,67 kgfs. Portanto, com esses resultados obtidos, né, que foram apresentados na tabela, eles vão nos sugerir que a intervenção realizada de forma semipresencial, ela pode vir a trazer resultados positivos para os pacientes com insuficiência venosa crônica, possibilitando que o atendimento ele seja mantido mesmo em condições que restringam o contato do terapeuta com o paciente. Muito obrigado. Olá, meu nome é Priscila. Eu sou acadêmica do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus JK. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Eixos Temáticos do Boletim Informativo da FAMED, ferramenta para identificação de interesse nas mídias sociais. Os autores são Priscila Barreiro Alves, Thaís Morgana Mendes Santos, Maria Letícia Costa Reis e Knupio Honorato Sampaio. O Boletim Informativo da FAMED é um projeto de extensão criado em 2020 como um canal de comunicação da Faculdade de Medicina da UFVJM Campus JK. O boletim divulga informações, ações e projetos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos por estudantes, professores e técnicos da FAMED, tendo como público-alvo a comunidade acadêmica, a comunidade externa, dentre essa os profissionais da saúde de Diamantina e região. O projeto iniciou junto à pandemia de Covid-19, levando a algumas mudanças em sua estrutura, como a utilização das redes sociais. Com as mudanças, alguns desafios surgiram, dentre eles o de como ter maior alcance e interesse nas mídias sociais. Assim surgiu o seguinte problema: como identificar o interesse do público em relação às temáticas do boletim? Logo, o objetivo desse trabalho é avaliar se o uso da ferramenta de classificação das postagens em eixos temáticos é efetivo para a identificação de interesse nas mídias sociais. Assim foram criados 4 eixos temáticos em 2021. Acontece na FAMED, com informações sobre trabalhos desenvolvidos por docentes e discentes da FAMED e da pós-graduação. Calendário da Saúde, que divulga datas comemorativas na área da saúde e outras. Saúde News, que divulga descobertas científicas recentes na área da saúde. E o Se Liga nas Ligas, que busca apresentar as ligas e os trabalhos desenvolvidos pelas principais ligas atuantes na FAMED. Foi utilizado a rede social Instagram como principal mídia social e também utilizado o número de curtidas de cada postagem como indicador de impacto e interesse. Em seguida, comparou o número de curtidas entre os períodos de 2020 e 2021 e também entre os eixos temáticos criados. A comparação entre os períodos foi realizada pelo teste Mann-Whitney, já as comparações entre os eixos temáticos pela ANOVA, seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Na comparação entre os períodos, não foi observada diferença significativa no número de curtidas entre os períodos de 2020 e 2021, como observado no gráfico ao lado. Já na comparação entre os eixos temáticos, observou-se um número significativamente maior de curtidas nas postagens do eixo Acontece na FAMED,
quando comparado com os eixos Calendário de Saúde e Saúde News. Não houve diferenças entre o Se Liga nas Ligas e os demais eixos, como a gente pode observar nesse gráfico ao lado. Conclusão. Esses resultados indicam a classificação de eixos temáticos como uma ferramenta efetiva na identificação de interesses de usuários que seguem o perfil do Boletim Informativo no Instagram. Assim, o eixo Acontece na FAMED é o que apresenta maior visibilidade e impacto entre os usuários do boletim na rede social utilizada. Vale lembrar que o Acontece na FAMED é o eixo que traz informações sobre trabalhos desenvolvidos por docentes e discentes da FAMED e da pós-graduação, além de outros acontecimentos dentro da FAMED que são de interesse tanto de docentes quanto de discentes. Conclui que, ao identificar as postagens de maior impacto para os usuários, como Acontece na FAMED, isso auxiliará na produção das próximas postagens para ter maior engajamento dos seguidores do boletim. É isso. Muito obrigada pela atenção. Oi, boa tarde. Meu nome é Luísa e hoje eu vou apresentar para vocês a revista de literatura minada. Fatores esqueléticos e funcionais terão a DVO e os métodos de restabelecimento. A oclusão dental é conceituada a oclusão dos dentes da arcada superior com a arcada inferior, quando há o contato funcional durante a atividade mandibular. A oclusão ideal permite que as funções do sistema estomatognático sejam executadas, sendo elas mastigação, respiração, sucção e deglutição, além da fonética e da articulação. Para que isso aconteça, as relações intermaxilares precisam estar em equilíbrio, sendo elas a relação cêntrica, a máxima intercuspidação habitual, oclusão de relação cêntrica, dimensão vertical de oclusão e de repouso e o espaço funcional livre. O foco desse estudo foi a dimensão vertical de oclusão, também chamada de DVO, que é definida como a altura vertical entre os maxilares superior e inferior. O intuito da revisão foi dar mais a fundo a DVO, pois suas alterações são frequentes na população e acontecem por razões distintas. Geram consequências tanto na estética quanto na função. E, por ser multicausal, apresenta formas de tratamento diferentes. Por isso, o objetivo do estudo é discutir todos esses pontos a fim de justificar a necessidade do restabelecimento da DVO. A metodologia aplicada para a execução dessa revisão abrangeu uma análise bibliográfica fundamentada em pesquisas de artigos, livros, publicações de referências e manuais. Foram incluídos artigos em inglês e em português, com ênfase na literatura atual, e os artigos que não foram considerados relevantes foram descartados da revisão. Para isso, foram usadas as plataformas Google Acadêmico, PubMed e o Cielo, e os descritores da pesquisa foram oclusão, dimensão vertical, bruxismo, articulação temporomandibular e sistema estomatognático. Durante a busca bibliográfica, um dos pontos justificados como fator causal para a alteração da DVO foram fatores ligados à genética, fatores congênitos e esqueléticos. Dentre eles, o padrão facial do indivíduo é um dos considerados. Isso acontece pois a posição que a mandíbula se encontra em relação à maxila pode ser alterada conforme o padrão facial. Wills explicou que há uma linha horizontal imaginária que cruza o canto externo do olho e outra que passa pela comissura labial quando o paciente se encontra na DVO ideal. E a distância entre essas duas linhas é a mesma quando a gente compara com as outras duas linhas, que são as linhas horizontais traçadas da base do nariz e na base do mento. Porém, essa medida pode ser aumentada ou diminuída conforme as proporções dos terços da face, ou seja, conforme o padrão facial do indivíduo. A postura que o paciente exibe também é uma forma de causar intervenção na DVO.
A teoria do paralelismo explica que a posição da cabeça é estabelecida através de um plano vertical e 3 planos horizontais. Quando há uma má postura, esses planos vão estar em desequilíbrio. E para compensar isso, o nosso corpo projeta a cabeça para frente. Consequentemente, vai mudar a posição da mandíbula, mudando também a forma de oclusão. Ou seja, vai ter uma alteração na dimensão vertical de oclusão. Outra condição ligada à genética que é importante é o crescimento anormal dos ossos. O crescimento atípico acontece principalmente quando na infância o paciente apresenta hábitos como sucção não nutritiva, por exemplo, mamadeira, dedos ou chupetas, e o crescimento ósseo fica direcionado erroneamente, porque a maxila e a mandíbula vão ser projetadas de forma diferente. As parafunções também são fatores etiológicos na alteração da DVO, como por exemplo, já citado, o hábito de sucção não nutritiva, também o hábito de morder objetos como canetas e palito de dente, e o bruxismo. Quando é analisado a saúde, é importante falar da perimólise, que é um fator de intervenção da DVO, geralmente associado a pacientes que sofrem de refluxo ou de bulimia. Esses pacientes apresentam desgastes que podem ser tão grandes que chegam a alterar as medidas da DVO. E ao observar a questão social, fatores como a ansiedade e a depressão são intimamente ligados ao bruxismo, portanto também estão ligadas com a alteração da DVO. Por ser um problema que apresenta várias etiologias, também terá várias formas de tratamento. As técnicas ortopédicas são geralmente indicadas para pacientes com deformidades esqueléticas. As técnicas ortodônticas são indicadas para pacientes de qualquer idade e busca promover uma distribuição de força mastigatória de uma forma correta, para não ter sobrecarga em nenhum lugar e assim conseguir restabelecer a DVO. O restabelecimento através de cirurgias ortognáticas é um método mais invasivo e longo, porque precisa passar por uma intervenção ortodôntica previamente e após a cirurgia passa mais uma vez pela intervenção ortodôntica, além de precisar de acompanhamento de fonoaudiólogo. E além do mais, existem várias outras técnicas que são faladas na literatura e usadas em consultórios, como por exemplo técnicas usando resina, cerâmicas, mini jig estético, prótese fixa e próteses removíveis. Então, os métodos de restabelecimento estão diretamente ligados ao diagnóstico. Quando é descoberto qual é o fator causal desse problema, fica mais fácil de direcionar o tratamento a fim de cessar ou diminuir essa causa. Além disso, o cirurgião dentista precisa orientar o paciente desde a primeira consulta quais são os problemas que o paciente apresenta. Muitos pacientes procuram o dentista a fim de fazer harmonização orofacial para corrigir essa estética da face, mas é preciso mostrar que a harmonização não é capaz de corrigir a DVO e apresentar o plano correto para esse paciente. Lembrando que os tratamentos que restabelecem a DVO são realizados internamente à cavidade oral. Por hoje é só, pessoal. Obrigada e boa tarde. Olá a todos e a todas. Meu nome é Cecília Aparecida de Oliveira Campos. Sou acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e apresentarei o trabalho intitulado Atuação Multidisciplinar dos Profissionais da Saúde no Diagnóstico da Síndrome de Sjögren, relato de caso. Os demais autores responsáveis pelo trabalho são Bruna Caldeira Guedes, Moisés William Aparecido Gonçalves e Ana Terezinha Marques Mesquita. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune sistêmica crônica e sua causa ainda é desconhecida. Ela acomete principalmente as glândulas salivares e lacrimais e as principais apresentações clínicas resultantes são a xerostomia, boca seca, e a xeroftalmia.
Na primeira imagem, temos uma língua seca e fissurada, decorrente principalmente do decréscimo da secreção salivar. Na segunda imagem, temos a representação da xeroftalmia, que diz respeito à secura ocular. Clinicamente, há uma prevalência populacional de 0,5% e uma proporcionalidade entre mulher e homem de 9:1. São reconhecidas duas formas da doença, sendo a síndrome de Sjögren primária, sem a presença de outra doença autoimune, e a síndrome de Sjögren secundária, na qual há associação a outra doença autoimune. Microscopicamente, o relevante achado histopatológico da síndrome de Sjögren é uma infiltração linfocítica nas glândulas salivares, o que leva a uma destruição das unidades acinares. Na imagem, temos uma análise microscópica de uma biópsia de glândula salivar menor, na qual há múltiplos focos linfocíticos. O objetivo do trabalho foi relatar um caso no qual a atuação do cirurgião dentista e do médico reumatologista foram fundamentais para o diagnóstico da síndrome de Sjögren, reforçando assim a importância da multidisciplinaridade entre os profissionais da saúde, além da necessidade de uma conduta compatível com a situação clínica do paciente. O relato de caso diz respeito a uma paciente do sexo feminino, 58 anos, que compareceu à clínica odontológica após encaminhamento do médico reumatologista, sem queixas clínicas odontológicas. Ela apresentava artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, fibromialgia, hipertensão arterial controlada e queixa de dores no corpo. Ao exame físico extraoral, foram observadas manchas na pele da paciente, decorrentes do sol. No exame físico intraoral, os grânulos de Fordyce foram observados, além de língua fissurada e saburrosa, decorrente, provavelmente, do decréscimo do fluxo salivar. A hipótese diagnóstica para o caso foi a síndrome de Sjögren. Como a paciente não apresentava uma lesão principal e a sua condição sistêmica estava relacionada a diversas doenças que são associadas à síndrome de Sjögren, optou-se por realizar a cialometria. A cialometria permite medir a quantidade do fluxo salivar do paciente em um determinado intervalo de tempo. Nesse caso, foi realizada a cialometria sem estimulação salivar e também a cialometria com estimulação salivar. Em ambas as situações, a paciente apresentou um baixo fluxo salivar. Além da cialometria, foi realizada uma biópsia incisional de glândula salivar menor. Foram coletadas 5 glândulas em mucosa interna do lábio inferior da paciente. Esse foi o resultado microscópico da biópsia. Nessa primeira imagem, nós temos o tecido glandular, e nessa região de maior aumento na segunda imagem, é possível observar inúmeras células mais escuras, e elas dizem respeito aos linfócitos. Em um maior aumento daquela região, podemos observar vários linfócitos que permeiam o tecido glandular. Assim, o resultado do exame microscópico descreve fragmentos de glândulas salivares menores permeadas por infiltrado linfócito focal, causando destruição dos parênquimas acinar e ductal. O diagnóstico histopatológico é cialadenite linfocítica focal. Além disso, os exames laboratoriais solicitados pelo reumatologista revelaram anti-RO e anti-LA reagentes. De acordo com a literatura consultada, apesar desses autoanticorpos não serem específicos para diagnosticar a síndrome de Sjögren, quando estão presentes, eles auxiliam no reconhecimento da doença. Recapitulando, a síndrome de Sjögren é uma desordem autoimune sistêmica crônica, na qual as glândulas lacrimais e salivares são afetadas. Os pacientes apresentam olhos vermelhos, secos e irritados, boca seca e dificuldade para engolir. Além disso, a etiologia da doença ainda é desconhecida. Diante dos achados clínicos, laboratoriais e histopatológicos, foi estabelecido o diagnóstico de síndrome de Sjögren secundária.
O presente caso relatado destaca a importância de intercomunicação entre os profissionais de saúde com o intuito de diagnosticar, oferecer o tratamento adequado e também melhorar a qualidade de vida dos pacientes com a síndrome de Joubert. Ademais, é importante enfatizar que analisar cautelosamente os resultados laboratoriais histopatológicos é essencial para o correto diagnóstico da doença. Agradecimentos à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, à Clínica de Estomatologia do Departamento de Odontologia da UFVJM e à FAPEMIG. Obrigada pela atenção.